Bom dia, boa tarde. Eu sou Julieta, arquiteta urbanista. Eu vou apresentar o artigo Os Jardins de Chuva como solução baseada na natureza, no projeto de urbanismo e de regularização fundiária da comunidade Dorothy Stang, no Distrito Federal. É um trabalho realizado na Residência Ciência, Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, no programa Periferia Viva, que contemplou a comunidade Dorothy Stang, e foi um trabalho de assessoria sociotécnica em diversas áreas. A gente vê o desenho aqui das 6 áreas que foram contempladas. Teve melhoria habitacional, análise das inadequações da moradia, teve socioeconomia, trabalho social, teve um trabalho sobre as infraestruturas, e o trabalho de urbanismo, paisagismo e regularização fundiária. A área, então, no Distrito Federal, o Dorothy Stang é uma comunidade que iniciou em 2015 e em 2016 o laboratório periférico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo entrou com assessoria sociotécnica. E já em 2021, a área integrou as estratégias de regularização fundiária do Plano Diretor do Distrito Federal, então virou uma área de regularização de interesse social, ARIS. Então, como eu falei, o periférico entrou em 2016, a Associação de Moradores se constituiu no ano seguinte, e desde então foram vários trabalhos, né? Em 2023 foi objeto de trabalho do projeto de urbanismo, da disciplina de projeto de urbanismo, então foram análise e diagnóstico da área e propostas, né, de urbanismo. Aqui um resumo gráfico do artigo, né? Então ele traz a metodologia do laboratório periférico, que também foi implementado na equipe de urbanismo do programa Periferia Viva no Dorothy Stang. Então, primeiro inicia com a análise, um diagnóstico da área com a população, né? Em segundo passo, traz umas cartinhas que são padrões espaciais e de acontecimentos, né, do que acontece no lugar. Isso permite fazer o diálogo com a comunidade, então, durante oficinas participativas, as demandas e as soluções técnicas são debatidas, e, por fim, os cenários, né, no caso, os jardins de chuva nas ruas do Dorothy Stang para regularização, para o projeto de regularização. Aqui a gente tem alguns dados sobre o levantamento inicial, né? Então, a comunidade trouxe a situação da área da mina d'água no centro da comunidade. A gente tem uma comunidade organizada em setores, em grupos, né? Então, essa situação se manteve agora no endereçamento. A gente tem, pode ver aqui, erosões bem fortes. A gente tem também plantios, né, nos quintais, nas ruas. Aqui uma vista das ruas. Aqui um exemplo dos padrões espaciais de acontecimento, né? No caso, esses padrões são todos da dimensão ambiental, né? Que é a dimensão preponderante desses padrões, mas eles trazem, né? As outras dimensões, né? Por exemplo, no caso do jardim de chuva, ele vai trazer ali uma área de convivência, né? Uma área economicamente também mais socialmente, economicamente mais favorável, né? Aqui umas imagens das oficinas participativas, onde a gente traz uns ícones também para que a população possa identificar onde acontece, onde tem comércio, onde tem o que tem no território, né?
A gente já trouxe também nessa oficina, como já tinha, né, várias análises do território, várias propostas, já teve também várias oficinas, a gente já trouxe nesse momento as propostas para as ruas, né, com jardins de chuva, que foi uma... E também, como as ruas são muito estreitas no Dorothy Stang, já trouxe a solução de projetar vias em sentido único. Então, foram propostas muito bem recebidas pela população. Então, a partir desse momento, foram desenvolvidas essas soluções. A gente consultou catálogos, né, fez toda uma revisão que a gente já tinha, né, porque a professora Lieda Andrade já vem trabalhando um desenho urbano sensível à água, né, e hoje, quer dizer, com soluções baseadas na natureza, né, já vem trabalhando conforme os ODS. Então, mas essas referências, também tivemos referência na Ásia, que são exemplos já em assentamentos informais, né? Porque muitos desses catálogos que a gente vê agora na tela são catálogos para cidade já formado, então cidade do norte global, né? Que não se adequa tão bem a uma situação de regularização fundiária de áreas informais, né? Mais popular. Então, aqui a proposta de urbanismo, a gente vê a vegetação, o aumento da vegetação nas ruas, né, permitido pelos jardins de chuva. São 450 jardins ao longo dessas ruas todas. A área central, que é uma área ainda em debate, né, porque a gente precisa do apoio do governo, da administração local, para poder ir adiante com essa proposta de regeneração total da área da mina d'água, porque também as análises do solo mostram que o lenço freático aflora em várias áreas da comunidade. Então, os jardins de chuva, como a gente vai ver depois, o detalhe, eles não são permeáveis, eles são ligados a um sistema, a uma rede que leva para bacias. Então, a gente tem bacias na área central desse parque e na área baixa. O ponto alto é desse lado direito e desce, tem uns 10%, uma inclinação até forte, por isso também dessas erosões tão grande. Então, os jardins de chuva funcionam com um sistema de reservatórios de retenção de bacias, né? Na parte baixa do Dorothy, do outro lado da via de acesso à comunidade, já tem buracos, né? Então a gente propôs ampliar essa função, criando também um parque de vivência e também criando uma área de wetland para tratamento do esgoto sanitário. Aqui umas colagens, né, do Parque das Bacias, e aqui da plenária com o Parque da mina, né, mina d'água. Aqui uma imagem das ruas com os jardins de chuva, são vias então compartilhadas em sentido único, a maioria, né, porque em algumas situações não pôde abrir, né, para fluidificar o trânsito, então teve que manter em sentido duplo. Então a gente criou alguns critérios, né, de desenho. Então, no caso de uma via em sentido único, uma caixa viária de 4 metros, quando em sentido duplo tem também as dimensões, definiu um afastamento entre os lotes e a caixa viária, um afastamento entre o lote e o jardim, criando um passeio mínimo, né?
A largura dos jardins, em espaço amplo, definimos a largura de 2,20 m, que permite alinhar com a largura das vagas de estacionamento. E, em caso das ruas serem mais largas, a área resultante pode definir praças, largos, plantio de árvores para permanência. Em espaços reduzidos, a largura do jardim vai ter que se adequar para respeitar os afastamentos colocados anteriormente, e também o jardim não pode, a gente definiu que não pode ser inferior a 1 metro de largura. O raio de giro orientado pela diretriz de urbanismo é 5 metros, mas na situação do Dorothy Stang de regularização vimos que não é possível, então definimos o raio padrão de 4 metros, no sentido do fluxo viário, e no sentido contrário, esse raio é de 90 graus para também dar essa informação ao motorista. Quando tiver uma garagem entre dois jardins, deve ser mantida uma largura livre de 3 metros para o veículo poder entrar e sair. Nesse sentido, para priorizar a durabilidade, os cantos dos jardins devem ser arredondados com raio padrão de 50 centímetros na aresta que faz interface do jardim com a margem das vias. Isso para evitar o estrago dos meio-fio pelos veículos, porque a gente identificou, né, que a manutenção poderia ser não ser tão fácil, né, para desses meio-fios se ficarem sem ser arredondado. Também definimos evitar o desenho pontiagudo dos jardins. Definimos uma elevação de 10 centímetros do meio-fio acima do nível do solo, de 20 centímetros abaixo, para delimitar um volume útil de 30 centímetros de altura livre para a captação das águas pluviais. E para o plantio de árvore, quando der, indicamos plantar árvore no limite entre 2 lotes, porque assim os dois podem usufruir, né? E não arborizar embaixo da rede elétrica, ou arborizar com espécie de porte baixo. Esses critérios e a realidade, né, demonstrou a necessidade de ter 3 tipologias de jardim, né? Tem a largura, o primeiro tem a largura regular de 2,20 m ao longo das margens das vias, ele respeita as recomendações do quadro anterior. O segundo tipo é um jardim de largura irregular. Ele é irregular porque ele acompanha as curvas da faixa do fluxo viário, ou ele é irregular para poder manter os afastamentos mínimos entre os jardins e os muros dos lotes. E o terceiro tipo é o jardim em cruzamento, que tem a função principal de delimitar os cruzamentos, e eles podem ter uma forma regular ou irregular. Nessa tipologia deve-se evitar criar cantos arredondados, pois a prioridade é auxiliar na delimitação dos cruzamentos. A exceção é em trecho onde houver passagem para estacionamento, garagem ou largura estreito do passeio, e aí deve respeitar as regras, também respeita as regras de desenho do quadro anterior. Aqui a gente tem um corte, então, de uma rua compartilhado com jardim de chuva, com uma vegetação apropriada, né? Estamos montando uma cartilha sobre esse tema, né? Sobre a rua ou as soluções baseadas na natureza na rua. Temos uma camada de substrato, uma camada de areia, uma camada de brita, cascalho, na qual tem uma tubulação conectada à rede de drenagem, aos reservatórios e às bacias do Parque da Mina e do Parque das Bacias. Então, a gente vê que as laterais são revestidas para a contenção das águas. Aqui é para apresentar um pouco o que está acontecendo hoje, né? Porque
a gente acabou de criar novamente uma equipe para um termo de execução descentralizado de regularização fundiária, que envolve a parceria entre a Secretaria Nacional de Periferia do Ministério da Cidade e a Fiocruz, isso para titularizar as 750 famílias, ou pelo menos iniciar, né, e chegar até onde der, né, em um ano inicial para esse projeto. Então, seguimos, e aqui vocês podem acessar as mídias da residência e do periférico, e estamos à disposição no que for preciso, necessário. Agradecemos e até breve.